Zacarias. Depois nós tratamos a respeito da casa de Jessé. Semana passada falamos da casa de Mardoqueu, primo de Esther, a rainha Esther. E hoje nós vamos tratar a respeito da casa de Jesus. Repita comigo, a casa de Jesus. Então eu quero convidar você a estar comigo pelo menos hoje. E se Deus assim nos permitir, na quinta-feira, onde nós vamos estar dando a segunda parte dessa mensagem. Mas hoje nós vamos estar falando sobre a casa de Jesus. E eu quero inicialmente orar. Deus e Pai, Deus, toma a minha vida nas tuas mãos, toma cada um de nós nas tuas mãos. Senhor, abençoa-nos. Senhor, fala conosco. É o que eu quero te pedir, Jesus. Toma-nos. Fala o nosso coração. Levanta uma das mãozinhas e diz assim: Deus, diz assim: Pai, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 35, estou na expectativa de te anunciar membro daqui também, tá, Davi? Esqueci, tu que pensa. Leia comigo esse versículo 35, vamos lá, vou contar até 3. A nossa versão é ao meio da revista e atualizada. E você vai ler comigo, de repente a sua versão é diferente, mas não vai te permitir, não vai te impedir de acompanhar conosco. Mas na projeção, você vai fazer essa leitura comigo, vamos lá? Só esse versículo por enquanto? Pode ser? Tá bom. Então vamos lá, 1, 2, 3, vai. Vamos ler mais uma vez? 1, 2, 3, vai. Até aqui. Esse texto mostra que João está outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, lembrando que 2 dos seus discípulos, ou esses 2 discípulos, serão discípulos de Jesus, pois daqui a um período Jesus vai promover o seu primeiro milagre, ou seja, ele vai iniciar o seu ministério. Ele está no período da escolha dos 12. E esses 2 discípulos eram os que faltavam para compor os 12. O texto diz que no dia seguinte, João estava outra vez. É claro que o versículo de número 36 mostra que ele agora vai apontar Jesus. E vendo Jesus passar, diz: eis o Cordeiro de Deus. Mas o que ele estava fazendo no dia anterior? No dia anterior, versículo 32, o texto diz assim: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como uma pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele está ensinando os seus discípulos, falando a respeito de Jesus. No 34 ele diz assim: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é filho de Deus.
Ele está falando a respeito de Jesus e está enchendo o coração dos seus discípulos. Pois à medida que ele fala de Jesus, os seus discípulos vão se enchendo. Pois ele é o próprio verbo vivo. Ele é a própria palavra. Entender isso é quando eu falo dele. Quando eu falo dele, eu falo de alguém poderoso, capaz, provedor, onipotente. Só que quando Jesus fala, ele fala dele mesmo. Então o poder é muito maior. Nesse texto nós vamos entender que os discípulos estão recebendo um ensinamento. Esse ensinamento vai ser capaz de, no momento em que, no versículo 36, ele apontar o Cordeiro de Deus, João, automaticamente que os seus discípulos passem a seguir a Jesus. Versículo 37. Quando você olha para esse texto do versículo 37, ele mexe um pouco conosco, porque é muito comum que eu exerça uma liderança, e que na liderança que eu exerça, eu me ache dono daqueles que estão debaixo da minha liderança. E esse aqui é João Batista, que não vai se opor quando os seus discípulos vão abandonar ele. Muito pelo contrário, ele vai entender que o propósito se cumpriu. E é muito importante isso para nós, entendermos que a ovelha não é nossa, que ainda que Deus tenha nos confiado vidas, existe um bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. O bom pastor é aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O bom pastor é aquele que diz: eu sou a morte e a ressurreição, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, este viverá. O bom pastor, irmãos, é aquele que se deu por nós, que morreu no nosso lugar. Ele é o bom pastor. E João não tem dificuldade nenhuma de entender o momento em que os seus discípulos agora vão seguir a Jesus. A partir desse momento eu mudo a versão, eu agora vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje, porque melhora para a gente. E nós vamos ver que esses discípulos, depois de ouvirem, eles vão sair e vão seguir Jesus. Lembrando aqui que ainda havia necessidade de compor o ministério de Cristo. Então significava que estava faltando algo. Alguns dias à frente, eu volto a te dizer, seriam as bodas de Canaã na Galileia. E aqui Jesus está arrumando a sua casa. Jesus está escolhendo os seus discípulos. E é interessante tudo isso, porque agora esses discípulos vão passar por um intensivo. Discípulos esses que eram de João, agora vão passar a ser discípulos de Jesus. E o texto, nos versículos subsequentes, ele diz o seguinte: então Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam. Então deixa eu tentar te fazer imaginar qual é o cenário aqui. O texto mostra que Jesus passa, João Batista vai apontar que ele é o Cordeiro de Deus. Os seus discípulos passam a seguir Jesus. E Jesus, no decorrer da sua caminhada, o texto diz que ele olha para trás. Mas qual o objetivo de Jesus olhar para trás? Afinal de contas, ele não sabia que dois dos seus discípulos seriam exatamente esses dois que eram discípulos de João. Baixa um pouquinho para mim. Claro que ele sabia. Então por que ele olha para trás? Ele olha para trás para mostrar para os discípulos que eles foram vistos, para mostrar para os discípulos que ele se importa. Por isso o olhar de Jesus para trás não é um olhar condenatório.
Claro que junto com o olhar vai vir uma pergunta. Claro que com tudo isso tem um sentido, mas é um Cristo preparando, sabe, irmãos? É um Senhor que te conhece, que te sonda, que sabe da sua necessidade. E o texto diz assim, que Jesus vira para eles e diz o seguinte: o que é que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Aí eles vão virar para Jesus e vão dizer assim: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor mora? Você sabe muito bem que eu aprendo com Jesus, e Ele mesmo vai dizer que o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. E você sabe que Jesus, no seu ministério, Ele esteve em algumas casas que não eram dele, até Ele entrar. Como assim, pastor? Ele entrou na casa de Pedro, mas o texto mostra e diz que a casa era de Jesus. Mas como? Então o texto está equivocado? Claro que não. Quando Jesus entra na casa de Pedro, aquilo que não era dele passa a ser. Quando Ele entra na tua vida, aquilo que não era dele passa a ser. Quando Ele entra na tua casa, aquilo que não era dele passa a ser. E Ele é especialista em algumas coisas. A Bíblia mostra, num outro determinado texto, no Evangelho de Mateus, eu deixei esse texto citado aqui, no capítulo 9, no versículo de número 27, olha o que o texto diz: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, repita comigo, 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele, me ajuda, tendo ele entrado aonde? Em casa. Só que quando eu vou olhar esse texto e vou procurá-lo, eu vou entender que a casa não era dele. O fato da expressividade do texto está dizendo que ele entrou em casa, começa a mostrar para a gente que ele vai fazer do ambiente a sua casa. A casa era de Pedro, queridos. Ele vai entrar e o texto diz que vão se aproximar os cegos. O objetivo de Cristo quando entra em casa não era cultuar na casa de Pedro, era descansar. Então a primeira coisa que Pedro faz é fechar os acessos. Fecha a porta, fecha as janelas. Para quê? Para que Jesus tivesse a oportunidade de descansar. Esse era o objetivo principal nesse texto. Só que nós vamos acompanhar que agora os cegos continuam caminhando à procura de Jesus. E a pergunta é: como assim? 2 cegos, afinal de contas, quem guia quem? Quem é que estava guiando esses cegos? Jesus agora está num ambiente fechado, sim. E nesse ambiente fechado que ele se encontra, que ele está, onde os acessos foram fechados, nesse ambiente, ou esse ambiente não é capaz de deter a sua glória. A sua presença é tão forte que ela vai passar pelas frestas das janelas, pelos umbrais das portas. Agora os cegos vão ser guiados pela presença, irmãos. Sabe o que Deus quer de nós? Que paremos de ser guiados por aquilo que nós vemos e passemos a ser guiados por aquilo que nós cremos. Agora esses cegos vão caminhar e vão andar e a presença vai guiá-los. Eu posso te mostrar que quando o Senhor vira para o cego e diz para ele assim: agora você vai lá no tanque de Siloé para se lavar. Queridos, é um momento em que o cego vai esquecer que é cego, que tem uma deficiência. Agora ele vai ser guiado por uma palavra. Deixa eu falar algo para você. Chegou um tempo na sua vida e na sua história de você ser guiado por uma palavra. Se Ele liberou, vai se cumprir, sabe?
se saiu da boca do homem de Deus, o profeta, vai se cumprir na tua vida em nome de Jesus. Se ele disse que minha casa é lugar de gestação, que palavras boas, elas têm o poder de prosperar a minha casa, e palavras más têm o poder de adoecer. Opa, se eu entendi que uma palavra má liberada dentro da minha casa tem o poder de adoecer toda a minha casa, eu agora não vou mais proferir palavras más. Eu agora entendi que palavra sela decreto, e se palavra sela decreto, isso significa que o que eu libero aqui, acontece aqui. Você está entendendo? Diga amém. Quando você libera, já há uma atmosfera pronta, então a tua oração Deus ouve. Quando tu dobra o teu joelho, Patrícia, Deus ouve e responde. Então eu quero te dizer que dentro da sua casa, no íntimo, é um lugar onde Deus está ali, te dizendo que é uma terra fértil. Ei filha, quando você ora, que tu fala comigo, eu te ouço. Quando você se coloca na predisposição, amados, Deus ele entra, e quando ele entra, querido, ele promove coisas que o mundo não vai entender, que as pessoas não vão compreender, e que está acima do natural. Você entra na esfera do sobrenatural. Sabe por quê? Porque o natural tu faz, o natural você estuda, o natural você busca, mas o sobrenatural vem dele. Então Deus está dizendo: faça do teu ambiente, da tua casa, um lugar capaz de mudar a tua história. Agora esses homens estão sendo regidos por uma palavra, assim como o cego que foi tocado nos olhos por Jesus, quando Jesus faz lama, vai lá e tal, e coloca na vista dele, agora você vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Sabe, irmãos, da mesma forma que esse cego está indo para o tanque de Siloé, irmãos, agora Deus está guiando dois cegos. Você está entendendo? Daqui a pouco vai ter alguém batendo a porta, alguém que vai estar batendo a porta. Quando eles vão olhar, eles vão dizer: Senhor, são dois cegos que vieram. Em outras palavras, Senhor, não sei como que eles chegaram aqui, mas Jesus sabe. Jesus sabe, porque à medida que ele foi passando, ele vai impactando. À medida que ele passa, ele impacta. Posso repetir isso? À medida que ele passa, ele impacta. À medida que ele caminha, o seu entorno vai sendo envolvido. Eu não sei se você sabe o que a história diz a respeito de um homem chamado Barrabás. Eu não sei se você sabe. A história diz que Barrabás tem tem dois encontros pelo menos com Jesus. No seu primeiro encontro com Jesus, ele vira para Jesus e diz assim: olha, tu sabes que eu sou um revolucionário, e eu sei que tu és um líder. A nossa liderança é em estilo diferente. Eu lidero com a força, você lidera com amor. E se nós nos unirmos, nós vamos livrar do cativeiro romano o nosso povo. Eu com a força e você com amor, e todos vão querer guerrear. E aí Jesus olha para ele e diz: querido, o meu reino não é deste mundo. O segundo encontro que as pessoas vão dizer, que os historiadores vão dizer que Jesus tem com Barrabás, agora é na prisão. Barrabás está completamente entristecido, porque ele sabe que alguém usaria da benevolência daquele dia, onde um seria poupado e o outro seria condenado à morte. Ele tem noção disso, e ele sabe que Jesus não era um malfeitor, assim como Pilatos também sabia que Jesus não era um malfeitor, e tenta de todas as maneiras fazer com que ele não chegue ao ponto de ser crucificado. Só que ele está tentando atrapalhar aquilo que é projeto de Deus. Deixa eu te falar para você, deixa eu olhar nos teus olhos. Há algumas dores, ou existem algumas dores que tem vindo sobre a tua vida nesses dias, que é para o teu crescimento. Então para de murmurar, para de reclamar, levanta a tua cabeça para o alto, porque é do alto que vai vir socorro e livramento para você, em nome de Jesus. Então Deus hoje vira para nós e diz que assim aconteceu. E Barrabás, muito preocupado, muito temeroso, sabendo que ele seria o escolhido para a morte. E aí Jesus se aproxima dele e olha nos olhos de Barrabás. E os historiadores então vão dizer que o olhar de Jesus para Barrabás agora muda Barrabás. Aonde havia inquietude, agora há paz. Aonde havia temor, agora a presença começa a comandar e a dominar todas as coisas. O ambiente que era obscuro, agora não precisa de uma luminária, pois Ele é a própria luz. Você está entendendo?
E aí Jesus olha para ele, sem sequer pronunciar uma palavra. Assim foi o chamado de Jesus com Mateus, o publicano. Jesus entra na fila da coletoria, olha para ele e diz: segue-me. E ele o seguiu. Com Barrabás, Jesus olha nos olhos, e o olhar de Jesus era um olhar de dizendo: calma, filho, você não vai morrer por mim, mas eu vou morrer por você. Ao ponto de que o madeiro não tinha, isso é comprovado cientificamente, não tinha os moldes de Cristo, ele tinha os moldes de Barrabás. Ou seja, de todas as maneiras. E aí a história diz que Pilatos tinha um amigo que se chamava Marcos. Marcos era amigo de Pilatos. Chega para Pilatos e diz: meu senhor, eu já vi muitos morrerem por uma causa justa, mas o que eu nunca vi é alguém morrer por alguém que grite: crucifique-o. E quando Pilatos lava as suas mãos, querem dizer: eu tentei de todas as formas. Só que mal sabia Pilatos que ele estava atrapalhando aquilo que era propósito. Deixa eu te falar, verdadeiros amigos não atrapalham aquilo que é propósito. Que Deus se coloque perto de pessoas que não atrapalhem aquilo que é propósito de Deus. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Tem um tempo do choro. Repita comigo, eu falo muito disso. Diga assim: Deus entende o tempo do choro. Deus entende o tempo que você não vê forças, não vê condição, não vê maneiras. Deus entende tudo isso, querido, de verdade. Mas Ele olha para ti e te vê capaz de suportar esse tempo. Se eu liberar uma palavra, tem estrutura aí para suportar o que você está vivendo. Aumenta aqui um pouquinho para mim. Tem estrutura aí para você suportar o que você está vivendo. Existe, PA, existe estrutura aí na sua vida para que você suporte tudo isso. Então assim, tem alguém do teu lado, diga assim: você não vai morrer antes de ver os planos e propósitos de Deus se cumprirem na tua vida. Mas olha para o pastor, eu não atendo uma, nem duas, nem três pessoas. Baixa um pouquinho, querido. Eu não atendo uma, nem duas, nem três pessoas. Baixa. Muitas que já viraram para mim e disseram assim: eu pensei no suicídio. Você tem coragem de levantar a sua mão? Eu pensei no... Você pensou, querido, mas o que tu não entendeu é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você dormiu pensando, mas acordou vivo, acordou viva. Você dormiu pensando num monte de coisas, mas não é o que tu quer. Porque a morte, para se aproximar de você, tem que ter a permissão dele. Guarda uma coisa, existe, eu sinto Deus aqui, irmãos. Existe a vontade permissiva de Deus e a vontade soberana de Deus. Guarda isso aí para tu nunca mais esquecer. Tem coisas que não acontecerão na sua vida porque Deus não quer e não vai permitir que aconteça. Mas os laudos disseram: mas quem dá a última palavra? Mas está doendo, eu sinto os sintomas, e daí? Quando Jesus entra, quando Jesus chega, a história muda. Tem dois cegos agora que estão sendo guiados a uma casa. Jesus está dentro da casa, e agora eles vão bater a porta. É disso que eu preciso entender. É disso que eu preciso compreender. Só que o texto que nós estávamos no Evangelho de João, vou caminhar para o fim dessa mensagem. O texto que nós estávamos no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 38, na Nova Tradução, ele vai colocar para a gente isso. Então Jesus olhou para trás, repita comigo: então Jesus olhou para trás. Não era dúvida para saber se eram os discípulos certos que estavam seguindo Jesus. Não há dúvida nele, não há variação de mudança nele.
Ele é 100% homem, 100% Deus. Tira isso da tua cabeça. Ele sabia que você ia estar no culto hoje. Coloca isso. Ele sabia que você viria, mas alguém me convidou. Eu vim, não importa. Ele sabia que você estaria aqui hoje. Ponto. E o texto continua dizendo: o que vocês estão procurando? Parece que é dura as palavras de Cristo. São duras. Vocês estão procurando o quê? Vieram aqui para quê? Estão me seguindo por causa de quê? Aí eles dizem assim: Rabi, onde o Senhor mora? Fala de intimidade, irmãos. Eu não quero caminhar por caminhar. Eu não quero simplesmente seguir. Eu quero entrar. Eu quero conhecer o que eu não conheço. Eu quero ter a experiência que eu nunca tive. Eu quero ouvir a tua voz agora de perto. Eu não quero ser como uma multidão que ouvia, e Jesus teve que pegar o barco de Pedro e teve que sair da margem a pedir para que ele se afastasse um pouquinho para ministrar para a multidão. Não. Ele está falando que contigo é diferente. Com você agora a conversa é diferente. Aqui é um bate-papo que vai começar entre eles. Aí o texto prossegue. Olha o que o texto diz. Que Jesus responde a eles dizendo, me ajuda, dizendo: venham ver. Disse Jesus enquanto eles foram: viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Aí o texto diz que isso acontece mais ou menos às 4 horas da tarde. Desculpa o que eu vou te dizer hoje. Entender que Deus tem um chamado na tua vida, eu acredito que você entendeu. Diga amém por isso. Agora a pergunta é: você está dentro ou você está fora? Você sabe que quando eu falo de casa, eu falo de acesso. Quando eu falo de casa, eu falo de porta. Quando eu falo de casa, eu falo de maçaneta. Quando eu falo de casa, eu falo de dobradiça. Quando eu falo de casa e falo de porta, eu falo daquilo que pode estar aberto ou que pode estar fechado. E é claro que quando eu falo de casa, eu estou falando de alguém que tem acesso. Então imagine você, vou conjecturar, que Cristo com acesso à casa, e aí ele vai virar e vai abrir a porta. Abriu a porta. Deixa eu tentar aqui me... Abriu a porta. Os discípulos estão do lado de fora, mas vão precisar entrar. A pergunta inicial é: o que está faltando para você entrar? Aquele que abriu a porta por uma questão de segurança, ele vai precisar, me ajuda, fechar a porta. Só que ele só pode fechar a porta depois que os escolhidos estiverem
por que você está insistindo em ficar do lado de fora? Eu abro um outro adendo para contar a história do irmão do filho pródigo. Quando ele chega do trabalho, ele chega irritadíssimo. Por quê? Porque quando ele chega, tem um texto onde o servo vai virar e vai dar a ele um relatório. Ele pergunta: o que está acontecendo? Por que está tendo uma festa na casa do meu pai? O que houve? Aí o servo vai dizer: foi aquele teu irmão que chegou. Aí ele vira, em outras palavras, vou conjecturar, aquele que saiu, achou que tinha direitos. Meu pai teve que vender metade da fazenda, dar a ele. Voltou um trapo. Mas teu pai mandou trazer vestes novas para ele, sandálias novas para os pés, mandou colocar no dedo dele um anel, ou seja, refez uma aliança com ele, e mandou matar um novilho. O pai está do lado de dentro, pois a festa acontece do lado de dentro. Deixa eu repetir isso, porque Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, ele vai colocar para a gente, o texto é conhecidíssimo, e diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, Deus está dizendo que a primeira condição é ouvir. A segunda condição, depois de ouvir, é abrir. E se você ouvir e você abrir, eu entrarei. Ou seja, a festa não é do lado de fora, a festa é do lado de dentro. Deus está dizendo para nós de que você quer insistir em ficar do lado de fora. Por quê? Porque as suas convicções são maiores, os seus achismos são maiores. Mas Deus disse: afinal de contas, um dia tu levantou a mão para mim, e um dia tu disse que era meu. Então eu estou reivindicando, diz o Senhor, o que é dele. Então você não é do pastor Alexandre, você não é da Nova Unção, você não é de uma igreja específica, você é do Senhor Jesus. Hoje Deus está reivindicando o que é dele. Foi você que levantou a sua mão. E aí o pai olha de dentro. Imagina aqui, o pai olhando pela janela e vê o outro filho. Aí o pai sai. Por que o pai sai, irmãos? Pergunta assim: por que o pai sai, pastor? Primeiro, porque ele entende o seu momento das suas queixas, entende as nossas lamúrias e as nossas murmurações. Não é o que ele gostaria, mas ele entende, ele sai. Mas o objetivo do pai, segundo, é te levar de volta para dentro, porque a festa vai acontecer do lado de dentro. E aí o pai sai. Continua, querido. O pai sai. E o pai vira para o filho e diz: filho, o que está acontecendo? Aí o filho vira e diz assim: tu nunca me destes um cabrito para sacrificar com os meus amigos. Agora chegou esse teu filho que gastou o dinheiro com as meretrizes, gastou o dinheiro de forma indigna, e o senhor manda até matar um novilho para ele. Aí o pai vira e diz assim: cara, entende uma coisa? Esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O que eu estou proclamando aqui é vida. Agora com você, entenda uma outra coisa: tudo que é meu é teu, porque tu sempre esteve comigo. Em outras palavras, se tu não fez uma festa com teus amigos, é porque tu não quer. Hoje é noite de festa, e hoje é noite onde os filhos vão entender que são filhos e que possuem direitos, irmãos. Hoje é noite de acessos a coisas impossíveis. Hoje é noite de cura, de manifestação. Hoje é noite de libertação nesse lugar. Hoje é noite de você falar: Senhor, eu não posso sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. E isso acontece. E aí o filho entra. Me ajuda, o filho. Aprenda uma coisa: filhos podem até serem rebeldes por um período, mas eles reconhecem o lugar deles, e o lugar deles é do lado de dentro.
Compreendeu ou não? Eu te digo, os discípulos entraram. E a pergunta é: no amor, olha para quem está ao seu lado e pergunta o seguinte: o dono da casa já pode fechar a porta? Lembra ele, a pessoa com quem você falou, que depois que ele fechar a porta, eu não sei quando que ele vai abrir de novo. Então vamos de novo? Eu já lembrei. Olha, no amor, não é acusação, amados. Se for para acusar, não adianta. Se for para apontar dedo, não é isso. É no amor, porque quando você pergunta para ele, é como se ele estivesse perguntando para você. E assim sucessivamente. Diz assim: o dono da casa, aponta para cá, o dono da casa pode fechar a porta? Coloca a letra para mim assim: se você rasgar os céus. É assim? Que isso, querido? Mas eu acho que é mais, né? Tem um mais? Ó, tem nada de mais, cara. Coloca a imagem de céu. Ah, o nosso painel novo está chegando, hein, irmãos? Em nome de Jesus, hein? Isso. Apaga pra gente, apaga. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele só vai fechar a porta quando você entender que Ele te confiou um ministério, uma chamada, uma posição, e você precisa ocupar a posição. Vou melhorar? Voltar a ocupar a posição. Então o meu apelo é simples. É para aqueles que de fato entendem que são escolhidos, filhos, herdeiros, importantes, úteis. Ele podia escolher mais de 7.000. Ele vira para Elias e diz assim: Elias, eu conservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Deus podia escolher qualquer um dos 7.000 para continuar a obra que Ele confiou a Elias. Mas sabe o que Deus faz? Diz: vai e volta pelo caminho do deserto, pois tu caminhou 40 dias e 40 noites, pelo caminho que você quis caminhar. Agora você volta pelo deserto. Vamos imaginar que Elias vire para o Senhor e diga: Deus, por que o Senhor quer que eu volte pelo caminho do deserto? Pois eu não poderia voltar pelo mesmo caminho que eu fui. O Senhor até poderia, Elias, só que pelo caminho do deserto são 15 dias a menos. É Deus virando e dizendo: eu tenho pressa na tua vida. Desculpa, eu já era para ter terminado essa mensagem, mas é Deus virando para você e dizendo: eu tenho pressa na tua vida. Você não veio aqui ouvir uma palavra que não fosse capaz de mudar a tua história. O teu lugar é do lado de dentro. Jesus está te convidando para entrar. Então para de botar desculpas, para de colocar impedimentos, para de botar defeitos, para de ver. Você não tem que ver. O teu alvo é Cristo. Você não segue a homens, você segue o Senhor. Eu me decepcionei, eu ouvi o que eu não queria, aconteceu o que eu não esperava. Queridos, a vida se encarrega de trazer problemas.
Nós vamos aprender a lidar com problemas, com situações difíceis, permanecermos firmes e inabaláveis. Quando as coisas não acontecerem do teu jeito, e muitas das vezes não vão acontecer no meu e nem do teu, elas estão sob o domínio do nosso Pai Celestial. Então hoje o meu apelo é para aqueles que reconhecem isso, a soberania de Deus. Aqueles que estão dizendo: Deus, ei, eu não vou te pedir para vir à frente, porque eu acho que um tipo de apelo desse, vir à frente, deveria de vir a totalidade da igreja. Mas eu vou te dizer que você escolheu a melhor parte, e a melhor parte é ao lado de dentro da casa de Jesus. Então Deus está dizendo que hoje, quando você se colocar de pé, as cadeias que te prendiam, elas vão cair. As dificuldades que te atrapalhavam vão deixar. Ei, os portais de bronze vão ser arrebentados, para que o nome do Senhor Jesus ele cresça, para que o nome do Senhor Jesus ele apareça, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então assim, ó, eu vou contar até 3 e você vai se colocar de pé, em nome de Jesus. Deixa eu orar antes. Deus, quando teus filhos se colocarem de pé, ah meu Deus, todo o impedimento vai cair por terra, todas as barreiras vão cair por terra. Ah meu Deus, tudo que prendia, que atrapalhava, tudo que humilhava, tudo que não permitia que a tua glória se manifestasse, vai cair por terra. O inimigo vai perder essa batalha, porque hoje nós decidimos permanecer do lado de dentro da casa, Deus. E eu vou te dizer que do lado de dentro tem festa para você, tem festa para tua família, tem festa para tua casa, tem festa para os teus filhos. Então, olha para o pastor, olha para o pastor. 1, 2, 3, fique de pé em nome de Jesus. Isso. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Faz assim, ó, é noite de festa nesse lugar. Faz assim, ó. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Vem, pastor Du. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande. Hoje é um dia que o céu vai descer aqui, irmãos. É uma noite especial. Mostra a essa geração os teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra nós que somos pó clamamos: aviva-nos, aviva-nos,
pra ele, fere, vai. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome. Diga a ele, fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar
Os céus te adoram, proclamam tua glória, pois ressuscitaste vivo és invencível, acima de pois teu é o reino, acima de todo está. A morte venceste, a tumba vazia agora está. O céu proclama tua glória, pois ressuscita. Diga que ele é. Hoje, diga teu é o reino, tu é a glória, acima o nome, poderoso nome é, poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Gente, hoje é uma noite de festa. Tem uma canção que tem falado muito ao meu coração, uma canção que a gente costuma ministrar aqui. E não preciso falar mais nada, né? Oh, Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Canta, igreja, canta, canta. Tu és o som, Tu és o fogo, Tu és o fogo, diga esse nome, Jesus.
a ti. Ramificações de Cristo, estou tão preso a ti. Somos ramos, vai, diga. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Levante suas mãos para os céus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece os joelhos, e os joelhos se dobram, e os anjos se curvam. Diga esse nome, Jesus. Ei. Joelhos